Aqui está ela, Paula. Paula Sampaio, boa tarde para você, Paula. Boa tarde, Joelson, e boa tarde também a você que nos assiste. Hoje no Notícia da Manhã vi que você é uma aprovada no vestibular que nunca ouviu a música do Pinduca. Olha, tenho que confessar que não. Eu estava até conversando com a Neyara, que no tempo dela, você colocava a música para comemorar, né? No meu, você faz um tweet. Completamente diferente. Duas gerações completamente diferentes. A Neyara disse que poderia ser mãe da Paula, então posso ser seu avô, Paula. E aí é que eu não vou saber mesmo. Na época era do Pinduca, ouvido no rádio, escutando o resultado do vestibular. Oh, mas agora eu conheço a música e quando eu tiver os meus filhos, com certeza pode botar eu vou para tocar. Vai ser Muito a trilha bem. sonora. Infelizmente não vou poder ver porque já... Enfim. Diga isso. Paula, vamos falar sobre os projetos da Câmara de Vereadores, porque esses projetos estão colocando à prova a própria bancada, né, do prefeito. O líder, inclusive, se reuniu com o prefeito buscando apoio para a aprovação de matérias que são consideradas importantes lá na Câmara de Vereadores. E a gente sempre fica atento a essas tramitações, porque, repito, elas apontam para a força, para o calibre da base aliada do prefeito Doutor Pessoa. Joelson, tem 3 projetos de suma importância para a Prefeitura de Teresina que foram enviados pelo Palácio da Cidade aos vereadores, que é esse do reajuste para o magistério, a classe de professores, e um outro que é o Refis, que é aquele programa de negociação de dívidas de pessoas de Teresina com a Prefeitura da cidade, e um outro que é uma nova operação de crédito de 40 milhões para a construção de casas, de um novo conjunto habitacional. E o líder do prefeito se articula tanto com vereadores quanto com o próprio prefeito para conseguir a aprovação tranquila desses projetos. Vamos acompanhar. Os próximos dias serão decisivos para a relação entre Câmara e Prefeitura. Tramitam na casa 3 projetos de suma importância para o Palácio da Cidade: o reajuste dos professores, alteração no Refis para o parcelamento de dívidas com o município e nova operação de crédito. São 3 votações de interesse para a cidade. Os 42 milhões junto à Caixa Econômica é para a construção de casas populares para a região da Santa Maria. O Refis é uma oportunidade para que a pessoa física e a sua empresa volte a respirar no momento que há parcelamento de problemas que você, por algum momento, não pôde honrar. É um ressurgimento da sua pessoa ou da sua empresa. E com relação ao reajuste dos professores, não pode demorar muito essa votação, porque quem perde é o professor. Hoje o piso é em torno de 4.420, a prefeitura já chegou acima disso e ainda colocou um reajuste de 15% de maneira isonômica. Então tem que ser votado logo para que vá para a folha. Ah, mas o reajuste é retroativo a 1º de janeiro, sim, mas quanto mais rápido se votar, melhor para o professor que já vai ser colocado na folha. O projeto de reajuste dos professores, por exemplo, já passou na Comissão de Educação e agora tramita na CCJ e Finanças. A votação prevista para a próxima semana será um termômetro da relação do prefeito com a base após a entrada do secretário João Henrique na articulação política. Essa casa, se você for olhar em todas as comissões, eu presidi a CCJ até o ano passado. Nós não tínhamos aqui um projeto travado na CCJ, minha comissão, e nem na casa, a pauta sempre enxuta. Isso quer dizer que a Câmara tem muito compromisso. E óbvio que são medidas importantes para a cidade. Nós temos que tratar aqui dos servidores do município, sobretudo dos professores, que tem um piso. E aquilo é dinheiro, que é retroativo, inclusive a janeiro. O piso dos professores, ele se dá no mês de janeiro. Mas como o parlamento só volta em fevereiro, você vota a matéria, mas paga o retroativo lá atrás. O prefeito não pode pagar sem ter a lei aqui aprovada. Pedido de empréstimo. Olha, eu sempre serei favorável a qualquer tipo de empréstimo que venha alavancar a economia da cidade. Tem uma proposta que tramita nessa casa, um empréstimo de 40 milhões para construção de habitação. Para que nada melhor do que você trazer dinheiro e jogar na construção civil, que além da função social da casa, gera emprego direto e indireto. Então são matérias importantes. Eu tenho convicção que essa casa aqui, não só nós da base, mas todos os vereadores, menos os da oposição, irão votar com muita convicção e celeridade. Bom, vamos lá, Paula. Estamos falando de projetos que o João Henrique tratou aqui conosco, importantes com a aprovação da Câmara de Vereadores, tem que passar por lá. E detalhe, ele tratou dos assuntos em Brasília
e já trata da articulação agora política dentro da casa. O João Henrique tem um protagonismo que precisa ser, antes de mais nada, reconhecido nesse momento, né? É de uma nova fase, que tem, claro, como aliado o líder do prefeito, o Toizé Lira está lá, trabalhando nessa articulação também, e a gente já pode atribuir um pouco desse novo tom, por exemplo, do Dudu, vereador Dudu, a essa nova realidade, a esse novo time de articuladores? Joelson, você usou uma expressão muito boa, é um novo tom, um tom diferente ao que a gente viu no início desse mês na Câmara Municipal em relação aos vereadores que vinham incisivamente fazendo críticas à Prefeitura de Teresina. A gente viu uma pauta muito negativa na Câmara em relação ao Palácio da Cidade e nesse momento com esses projetos a gente já vê uma narrativa mais positiva em relação à Prefeitura de Teresina, principalmente em relação a essa nova operação de crédito que chega, que busca a construção de uma das pautas do prefeito, que é a construção desse projeto de habitação que deve ser posto em prática aqui, sendo que, para a gestão do prefeito Doutor Pessoa, deve ser uma das bandeiras de campanha dele a questão de obras. O Palácio da Cidade aposta na conclusão desses projetos estruturantes como uma forma de alavancar a imagem do prefeito Doutor Pessoa e conquistar a opinião positiva do eleitor com repercussões nas eleições de 2024. Vou acionar a Sávia Barreto. Sávia está em Brasília, vai trazer informações para nós no Jornal do Piauí a respeito desse e outros assuntos. Sávia, boa tarde para você, bem-vinda ao nosso Jornal do Piauí. De novo, né? Você já falou aqui sobre combustíveis, agora de volta para falar a respeito de Câmara de Vereadores, inclusive desse novo tom que a Prefeitura consegue no diálogo com os vereadores a partir das novos escalados para articulação. Boa tarde. Boa tarde, Joelson, Paulo. Eu quero abrir um parêntese aqui, que eu ouvi a conversa de vocês no início do programa, falando sobre vestibular. Paula dizendo que nunca ouviu a música do Pinduca. Eu tenho o meu jornal, tá? Porque saía no jornal o nome de quem passava no vestibular nos tempos pré-históricos. E naquela época tinha lá. Eu ainda hoje guardo, cheio de traço o jornal. Passei em comunicação social na UESP, ciências sociais na Universidade Federal do Piauí, com muito carinho. Essas duas instituições do coração. E fico muito feliz. E até pontuar aqui, vendo muitas comemorações de Enem, de resultado de vestibular para carreiras de medicina, de direito, mas lembrar que as carreiras criativas também têm o seu espaço, devem ser comemoradas tanto quanto as outras profissões. Eu sei que existe essa hierarquia muitas vezes financeira dos salários, mas na prática a gente sabe que quando você faz com amor, com carinho, com dedicação, tudo dá certo. Então, parabéns para todo mundo. E falando aqui sobre Brasília, Joelson, sobre essa agenda dos vereadores na capital, aqui na capital federal, é interessante porque até um novo capítulo, né? Com o presidente Lula, ele já falou, inclusive, deu várias declarações sobre como que ele quer que os vereadores, que os deputados estaduais, que os prefeitos sejam recebidos em Brasília. Quer realmente que eles tenham uma atenção, que os projetos, as demandas sejam ouvidos e encaminhados com resultados positivos na medida do possível. E os vereadores parece que ouviram esse recado do presidente Lula, porque de fato estão incrementando uma agenda aqui em visitas a ministérios, em busca desses recursos federais. E o início do ano é o melhor período para isso, né? Para buscar esses recursos para Teresina, para emendas, para obras, fazendo essa interlocução governo federal e legislativo e prefeitura de Teresina também, Joelson. Bem, Sávia, na coluna que você publica no cidadeverde.com, você trouxe para nós informações sobre a forma como estão sendo reorganizadas pastas importantes da Prefeitura de Teresina, mais especificamente as SAADs, que são, na prática, subprefeituras, que têm contato direto com as comunidades, propõem obras e, portanto, têm uma capilaridade, uma força política importante. Tá aí, ó, a coluna de Sávia Barreto na tela para você, ela fala a respeito desse assunto, você fala, Sávia, sobre, está na tela aí a coluna, você fala sobre essa modificação e como isso está mexendo com o bastidor da política local, né?
Joelson, até depois que eu coloquei a coluna no ar, recebi a ligação de uma fonte falando, olha, não era para isso ter sido divulgado, porque essa informação ainda está sendo discutida nos bastidores, mas o nosso trabalho é esse, é buscar a apuração, aquilo que realmente está sendo discutido pelos políticos e trazer à tona, trazer para discussão com a sociedade. Se vai ser mantido ou não essa discussão é um próximo capítulo, mas hoje a apuração que eu tenho checada, inclusive com os secretários que participaram de uma reunião com o prefeito Dr. Pessoa na quarta-feira da semana passada, é de que foi colocada na mesa a possibilidade de dividir as SAADs. Não seriam todas as SAADs, por exemplo, a SAAD Centro, que é a SAAD do Roncalli Filho, o Roncalinho, ela não seria dividida porque ela já foi, né? Ela era a SAAD Centro-Norte, foi dividida no início da gestão, é só a SAAD Centro, e a SAAD Centro também tem ali a força, de certa forma, do senador Marcelo Castro. O Roncalinho tem recebido elogios do prefeito Dr. Pessoa, então seria uma SAAD que... Mas a SAAD Sul, do deputado Jeová Alencar, a SAAD Leste, foram as duas que eu ouvi. Depois eu ouvi também sobre a Sudeste, mas a princípio seriam essas duas SAADs a serem divididas. E o que é que a prefeitura argumenta nesse sentido? Teria sido dito para os superintendentes que seria uma forma de melhorar os serviços, né, de descentralizar ainda mais, fazer com que esses serviços públicos cheguem à população. Na parte política é inevitável, são mais espaços para que o prefeito Dr. Pessoa possa, de certa forma, contemplar os seus aliados. Agora, houve um certo incômodo por parte dos superintendentes, porque eles perderiam poder, né? Você perde ali indicações, espaços, obras. Então, o que eu apurei nos bastidores foi isso, né? Que o prefeito colocou na mesa essa discussão, que teve uma recepção, de certa forma, de apreensão. O presidente da ETURB, o João Duarte, o Pessoinha, eu conversei com ele hoje e ele disse que eu poderia falar aqui o posicionamento dele. Ele é contra e, inclusive, advogou contra a divisão das SAADs. Então, a gente tem uma divisão na prefeitura. Tem um lado que acha que tem que dividir as SAADs, contemplar mais aliados, descentralizar os serviços, e tem um lado que é contra. E esse lado contra, a gente cita o presidente da ETURB, João Duarte, que tem advogado e tem conversado nos bastidores para que o prefeito Dr. Pessoa não vá até o fim com essa possibilidade de dividir as SAADs. Joelson. Muito bem, Sávia. A Paula conversou com o secretário de governo e um dos assuntos tratados nessa conversa, Paula, foi justamente esse assunto, a divisão das SAADs. Sim, Joelson, ele confirmou que a Sávia já colocou aqui na explicação em que ela deu, de que de fato esse assunto esteve na mesa do prefeito Dr. Pessoa com os secretários e inclusive argumenta qual é o fator positivo, né, o que se tem a favor para que a prefeitura possivelmente faça essa alteração, que os projetos bem-sucedidos que vêm se realizando no centro, ali através da SAAD Centro, como, por exemplo, o projeto de revitalização. Eles acreditam que, de forma descentralizando ainda mais os serviços, haverá uma maior agilidade nas obras, que, como a gente já colocou aqui, deve ser o ponto principal do prefeito Dr. Pessoa para alavancar a sua imagem junto à população de Teresina. Vamos então trazer essa entrevista que Paula Sampaio fez com exclusividade com o secretário de governo. Tudo que for possível para tentar melhorar e dar maior agilidade à administração vai ser avaliado com muito critério. O doutor Pessoa tem buscado, juntamente com toda a equipe, avaliar todos os cenários. Nós tivemos uma situação muito bem sucedida quando da divisão da antiga SDU Centro-Norte e para a transformação em duas, sendo uma na Norte e outra no Centro, e isso acabou viabilizando uma agilidade em obras. É o caso, por exemplo, da revitalização do Centro, que era uma obra que não andava, estava parada há muitos anos e que nós conseguimos avançar bastante. Então, essas experiências positivas, eventualmente, elas poderão ser levadas para outros setores, para outras SAADs, mas isso não tem nada definido, não tem nada determinado. O prefeito ele avalia sobre o aspecto financeiro, sobre o que uma eventual ação dessa natureza pode trazer de resultado positivo. Então, o que for positivo, a gente vai avaliar. Paula, ele falou aí a respeito da questão técnica, né, de atender melhor, de ser mais rápido, de ser mais ágil. Mas existe uma preocupação que é justamente o conflito que isso pode gerar entre aliados do prefeito, né?
Sim, porque uma vez que o prefeito Doutor Pessoa decida de fato fazer essas alterações, existem repercussões também no orçamento, como a Sávia colocou também em relação a cargos e indicações. Então, há essas repercussões que devem ser avaliadas pelo prefeito Doutor Pessoa junto aos seus aliados e também até com os vereadores, porque essas alterações, elas perpassam projetos que têm que ser enviados à Câmara para que essas alterações se concretizem de fato. O secretário falou sobre isso também na entrevista com Paula Sampaio. Esse trabalho ele é inerente do cargo de secretário de governo, então nós temos sim dialogado com todos os vereadores, conversado, ouvido todas as demandas que são levadas até nós na prefeitura, e esse trabalho ele continua, é feito por mim, é feito pelo ministro Henrique, é feito inclusive pelo próprio prefeito, que por diversas oportunidades tem atuado nessa articulação. Então tudo que tiver ao alcance de todos nós para que nós possamos atingir os objetivos de melhorar cada vez mais a vida do cidadão teresinense será feito. Então, estive na Câmara, vou continuar indo, tenho um diálogo muito tranquilo com todos os vereadores, com o presidente Enzo Samuel, e vamos continuar esse trabalho. Sávia, mudanças administrativas nunca são feitas sem deixar ali efeitos colaterais políticos. E é disso que o secretário está falando. Essa articulação é permanente, né? Olha, o prefeito Doutor Pessoa, naturalmente, ele constrói a sua candidatura à reeleição. E, para isso, ele precisa saber quem são os aliados de fato, atrair novos grupos políticos. Aquele grupo que o elegeu em 2020 não é o mesmo que está com ele hoje, e o grupo que está com ele hoje não vai ser o mesmo que vai estar com ele no período da reeleição. Então, para isso, ele precisa fazer mudanças administrativas. É natural, como agora ele fez na Secretaria de Finanças. Saiu o Admirtes Neves, entrou Admilson Brasil. Admirtes, que é um nome que era muito próximo ali do vice-prefeito Robert Rios, com quem o prefeito rompeu recentemente por conta das denúncias que Robert Rios fez. Então, é natural esse tipo de mudança. Esse pensamento do prefeito de descentralizar ainda mais as SAADs, ele vem desde o início da gestão. A gente lembra que na SAAD Sul, quando o Jeová foi fazer a indicação do Juca Alves para essa pasta, havia ali a possibilidade de dividir a SAAD Sul. E o Jeová disse na época que ou fazia a indicação da SAAD Sul de maneira completa, integral, como ela é formatada hoje, ou ele preferia não fazer a indicação. Então, no passado, já houve resistência a essa divisão das SAADs. Hoje, o contexto é diferente, mas eu acho que o contexto, pelo menos é o que eu ouço ali dos políticos próximos do Palácio da Cidade, da Câmara de Teresina, é um pouco mais delicado. Então, eu não sei se tem realmente, Joelson, um fermento político necessário para fazer essa divisão hoje. As intenções do prefeito, como colocadas pelo secretário Michel Saldanha, são de realmente maximizar a oferta dos serviços públicos. Agora, os aliados políticos vão perder poder. E quando se perde poder, você resiste a isso. E é isso que a gente está assistindo agora. E, claro, a gente vai acompanhar os desdobramentos nos próximos dias. Alguns superintendentes, eu apurei, depois que a nossa coluna foi ao ar, já se manifestaram, já procuraram a prefeitura para saber em que pé anda essa discussão. Porque na semana passada, quando teve a reunião, ficou decidido que nada seria colocado em pé por enquanto, pelo menos sem a ciência dos próprios superintendentes. Mas voltou à tona e é um assunto que tem reverberado nos corredores do Palácio da Cidade, Joelson. E uma questão, Michel Saldanha chega na Secretaria de Governo, a princípio como um interino, e aos poucos vai mostrando protagonismo. Paula. Sim, Joelson, essa articulação do prefeito Doutor Pessoa, ao que eu conversei com o secretário Michel Saldanha, está realmente reforçada. Até conversava com ele, ele falava assim, olha, muitas pessoas me colocam como interino. Mas não, eu de fato vou exercer as funções completas de um secretário de governo, não só daquela articulação de projetos, de elaboração de projetos da prefeitura com o prefeito, mas também nessa articulação junto aos vereadores, um trabalho alinhado com o ex-ministro João Henrique. Então, Michel Saldanha deve ter, sinaliza que terá uma presença na Câmara Municipal também, Joelson. Bom, vamos falar sobre outro tema, tratado também pela Paula nessa conversa com Michel Saldanha, que diz respeito a uma lista de nomes que foi enviada por Robert Rios para a Prefeitura para que fossem exonerados. Paula, que lista é essa e por que Robert Rios mandaria uma lista de nomes de pessoas para sair da Prefeitura?
Olha, o vice-prefeito Robert Rios ontem citou em entrevista que teria repassado esse conjunto de nomes ao prefeito Doutor Pessoa com integrantes da gestão municipal que, na visão dele, deveriam ser exonerados da prefeitura. O secretário de governo Michel Saldanha respondeu ao vice-prefeito Robert Rios, ressaltando que as exonerações e contratações são decisões próprias do prefeito Doutor Pessoa e seguem critérios técnicos. Vamos ver. O prefeito Doutor Pessoa tem agido sempre com muita tranquilidade, né, em toda a questão. O vice, como ele já tem dito em outras oportunidades, é um cidadão que foi eleito junto com ele, tem um mandato. E essa questão relacionada a exonerações ou não exonerações, ela passa exclusivamente pelo crivo do prefeito, que avalia sobre o aspecto técnico, sobre o trabalho que é efetuado por cada gestor, por cada servidor que eventualmente esteja algum cargo, e é isso que tem sempre sido colocado. Então, qualquer mudança ela acontece baseada de maneira técnica e nas observações e nos objetivos que o prefeito tem traçado para a cidade de Teresina. Aí as entrevistas, né, que a Paula fez com o secretário de governo, Michel Saldanha, e falando sobre esse momento, inclusive, de desentendimentos, né, que tem sido comuns entre o vice-prefeito e a gestão da Prefeitura de Teresina.